Torcedor do Remo, vamos começar com like. Análise tática da primeira partida pelo Parazão de Remo e Bragantino. 2-1, mais uma virada. O time que entra com a postura tática totalmente diferente do último jogo contra o Águia de Marabá, onde rendeu ali o título da Supercopa Grão-Pará. Então eu trouxe um quadro tático aqui para a gente fazer aqui para ver como iniciou e como teve as mudanças do segundo tempo. Eu deixei tudo preparadinho aqui, separado para a gente discutir e bater esse papo nesse vídeo. Mas antes de eu começar a falar taticamente desse jogo, eu queria pedir pro torcedor do Remo, mete o dedo no like, ativa as notificações, ajuda o canal a crescer, vídeos e live todos os dias aqui no NFC. Para quem não me conhece, aqui é o canal do futebol do Norte e Nordeste. Aqui é Norte, Nordeste, na cabeça, na veia, no coração. Então já chega dando like, irmão. Chega dando aquela hypada no vídeo, ajudando o canal. Quadro tático. Vamos para o quadro tático? Vamos para a informação, vamos para a notícia. Né? Velho, um Remo diferente, né? No primeiro jogo se usou muitas laterais e nesse jogo a gente não entra com um lateral esquerdo de ofício, né? A gente entra com o Marcelinho, como vocês estão vendo ali, numa espécie de um terceiro zagueiro. A gente promove ali, o Osório promove a estreia do Patrick de Paula, promove a estreia do Patrick, né? O Diego Hernandes já aparece no time, o Melo, que fez o gol na última partida, fez um gol meio sem querer nessa. Também aparece o Dodô, o Freitas, então algumas novidades. E, torcedor, calma, o time saiu vaiado no segundo tempo, realmente não jogou bem, né? Algumas investidas ali do Hernandes, o Patrick tentando muito, o Patrick de Paula tentando alguns lançamentos, alguns chutes ao gol que não obtiveram êxito a priori, né? Então o time foi praticamente esse aqui, ó. O Kaique Almeida fazendo aqui um lado esquerdo, né? Como vocês estão vendo aqui, ele faz esse movimento aqui, fica mais aqui o Marlon, zagueiro. O Patrick de Paula e o Cantígio ficam ali no auxílio da construção da jogada, ali numa saída de 3+2. Né? O Freitas se posiciona mais à frente junto com o Dodô, jogando um pouco atrás do Eduardo Melo, e o Patrick, ele faz um ponta esquerda, um lateral esquerdo aqui, né? Porque tem um Kaique Almeida aqui na cobertura dele, então ele fica com mais à vontade para atacar em profundidade. Ele já fez essa função, é um meia esquerda aberto, um meia bem aberto pela esquerda, então ele é testado nessa função que outrora ele já havia feito, né? Então ele entra dessa forma, só que a gente não consegue perfurar a defesa do Bragantino. Tem dificuldade, essa bola chega pouca no Eduardo Melo, o Eduardo Melo não consegue segurar essa bola e a gente tem um pouco de dificuldade, né? Então, nenhum lateral, nenhum lance fortuito ali de um Bragantino que consegue se segurar com esse esquema aqui do Osório. E eu acho que o Osório está certo, ele tem que testar mesmo, ele tem que saber o que ele tem em mãos. Então, era necessário fazer alguns testes, fazer alguns ajustes. Ajustes não, alguns testes. Para saber com que ele pode ir lá botar. Ainda tem gente para estrear, tem José Wellison, né? Tem jogador chegando, tem volante uruguai de seleção. Porra, o time vai ficando forte, o time vai ficando robusto. Mas, a priori, tem que ter os testes ali. Né? O Dodô tentou alguns lances ali, teve um lance até elástico, que ele joga uma bola por cima ali, o Diego Hernandes pega de primeira ali, a bola bate para fora, seria um belo gol. E aí, no segundo tempo, vem as mudanças. Deixa eu olhar aqui no celular, porque senão eu vou me atrasar aqui. Deixa eu ver, segundo tempo, pronto, no retorno. Ele já começa ali com quem? Com Jorge e Aleph Manga. Aí, a gente vai começar a ver algumas mudanças. Né? E mudança de postura tática. Vocês estão vendo aí que aí é um 3-2, um 3-2-5. Né? Um 3-2-5. 3 homens bem posicionado, Patrick de Paulo e o Cantinho atrás, o Freitas e o Dodô mais da frente, com 3 homens ali mais da frente, que era o Patrick, o Eduardo Melo e o Hernandes. Com a entrada de um lateral esquerdo fixo, lateral esquerdo de origem, né? Porque aqui poderia até mudar defensivamente quando fosse se defender. Isso aqui viraria aqui, ó. O Dodô vinha, o Freitas,
num 4-4-2 aqui, se defendendo com esse time que estava. Vou botar para a postura tática que nós estávamos mais tempo aqui, né? Quando a gente iniciou. Pronto. Pronto. Aí com as mudanças entra o. Cadê? Separei aqui as mudanças, cadê? Jorge vai entrar. Eu deixei com colete aqui para a gente não se atrapalhar na hora. O Jorge entra no lugar de quem, meu pai? Do Cantígio, né? O Cantígio sai Cantígio. Vamos. Ó, mudando, já muda. Quem foi o outro que entrou, rapaz? O Aleph Manga. No lugar de quem? Jorge Aleph Manga vai de Cantígio e Freitas. Freitas, licença. Cadê o Aleph Manga? Ele estava aqui em algum lugar, rapaz. Aparece aí, Aleph Manga. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Pronto. Esse jogo aqui, ele já começa. Ele já tá diferente, né? Você já tem dois volantes construtores. Você tem um Aleph Manga que entra bem já finalizando, né? Que entra bem já finalizando. E você já, o Dodô já centraliza mais um pouco aqui, né? Fazendo ali um 4-3-3 ou um 4-2-1-3. Né? A gente pode ter aqui isso aqui aconteceu, né? Mas vamos lá. Tava mais assim a formação. Quando entrou, quando foi feita essas duas substituições do Jorge e do Aleph Manga. E numa cobrança de falta do Patrick de Paula, o Eduardo Melo, ele tá inspirado a fazer gols que acontecem, né? E ele acaba fazendo um gol ali de uma falta cobrada do Patrick de Paula, empatando o jogo. Então, você vê que o Osório, ele não vai ficar preso dentro de uma ideia de jogo, né? O Osório, ele vai entrar com o time se ele vê que há necessidade de fazer mudanças de postura tática, ele vai fazer essa mudança. Então, você vê que ele entra com o esquema com o Marcelinho fazendo o terceiro zagueiro pela direita. No segundo tempo, ele já solta o Marcelinho e o Marcelinho faz uma assistência para o Melo, que cabeceia na trave. Então, ele já além de fundo. O Hernani, ele já começa a pisar mais na área um pouco. O Dodô caiu um pouco com esse esquema tático. Caiu um pouco, ficou um pouco sumido quando esse esquema ficou com dois volantes mais atrás do Dodô, né? Só que a gente dá muita segurança para o Marcelinho apoiar com esse esquema. O Jorge também apareceu algumas vezes para o Manga trabalhar. Vamos voltar aqui. Pronto. Aí, novamente, tem mais substituições. Vamos ver aqui qual foi. Cadê? Pronto. Entra o Iago Pikachu. Ele entra no time, né? Pronto. Aí sai o Dodô e quem aqui mais sai? E o Patrick, né? Sai o Dodô e o Patrick. Vamos botar aqui, sai o Patrick, sai o Dodô. Entra o Pikachu. E entra, cadê o outro? E sai um pouquinho do jogo, o Zé Ricardo ele já fica mais daqui na contenção. Bom volante, Zé Ricardo. Né? O Hernandes, ele dá uma lateralizada aqui, ó, e o Iago Pikachu ele joga como um meia. Não é um Iago Pikachu que joga como um ponta. Ele joga aqui, ó, usando esse corredor aqui. E vocês vão entender o que eu tô falando. Acontece aqui, ó, o campo vindo bem para a ponta. O que é que acontece? O Iago Pikachu, ó, ele tem aqui, ó, com esse campo alargado, um lugar para ele infiltrar. Nesse lugar de se filtrar, Zé Ricardo acha um belo passe para o Iago Pikachu, que entra nas costas da defesa e com um poder de finalização que todos sabem que ele tem, faz um belo gol virando o jogo.
e trazendo a vitória, primeira vitória no primeiro jogo, né? Segunda vitória no ano, primeira vitória no Parazão do Remo, novamente de virada, e novamente o Osório usando as peças que tem. Gente, vai ter iremos ter muitas testes durante o Parazão, e eu considero um Parazão para o time como o Remo uma pré-temporada. Então, torcedor, tenha paciência, tem muita gente chegando. Tem José Wellison que tá para chegar aí. Se foi falado aí nos intervalos do camisa 10 chegando. Então tem muita gente para poder ter lateral esquerdo chegando. Tem mais 2 pontas que estão sendo especulados. Então esse time vai ter muita mudança e os testes têm que ser feitos a estreia quarta-feira contra o Vitória. Então, nada melhor do que fazer testes nesses 2 jogos que tínhamos para fazer contra o Águia de Marabá e contra o Bragantino. Tinha que ser. Era um jogo treino de luxo. Era um título da Supercopa Gomprará contra o Águia de Marabá e era a estreia contra o Bragantino no pátio testes de posicionamento tático, de postura tática, de jogadores. Venceu 2 jogos de virada. E agora é a estreia contra o Vitória. E a gente vai ver esse Remo e eu vou estar ligado acompanhando vocês. Gostaram do nosso quadro tático? O que é que vocês acharam? Deixe sua opinião para mim, que sua opinião é muito importante. Torcedor, mete o dedo no like. NFC, aqui o Norte e o Nordeste está sempre em primeiro lugar. Beijo no coração e fui!